E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mário Mática. Nesta aula eu vou mostrar para vocês algumas questões de matemática cobradas no CIS da primeira etapa da UEA, questões essas que envolvem conhecimentos sobre triângulo retângulo, tá bom? Então a gente vai resolver aqui algumas questões. Eu deixei aqui no link da descrição um endereço para você ter acesso a essas questões. Se você preferir, imprima a lista ou resolva aí no seu computador mesmo, tá bom? E depois assista a aula, ou então acompanhe aqui em tempo real a resolução, tá bom? Então olha lá. A primeira questão é do CIS da primeira etapa de 2019. Diz o seguinte: em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 320 raiz quadrada de, um cateto tem o dobro da medida do outro cateto. O menor desses catetos mede, então vejamos. Vamos supor que aqui eu digo que vale x, automaticamente aqui vale 2x. Por quê? Porque a questão diz que um cateto tem o dobro do outro. Se eu chamei um de x, automaticamente o outro será 2x. Com isso, então, a gente tem três elementos de um triângulo retângulo. E aí, nesse caso, a gente vai partir agora para o nosso amigo Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá certo? Então, nós temos dois catetos elevados ao quadrado. Hipotenusa, como é que a gente faz para identificar? Sempre é o maior dos lados ou é o lado que está oposto ao ângulo reto, ou seja, em frente a esse quadradinho, tá? Esse lado sempre será a hipotenusa. Então, a gente vai ter raiz quadrada de 320 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Bem aqui, eu te chamo a atenção para o seguinte. Repare que o outro cateto é 2x. E aí, você, quando for levar ao quadrado, coloque entre parênteses por quê? Porque além de elevar a letra ao quadrado, você também deverá elevar o coeficiente ao quadrado, tá bom? E sem esses parênteses, faz parecer que o expoente vai valer apenas para a letra, o que não é verdade. Então vamos lá, continuando aqui. Nesse caso agora, ó, raiz com expoente, cancela. Então nós teremos 320, que é igual a quem? X ao quadrado, que é ele mesmo, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então nós teremos 4x ao quadrado, beleza? E aí agora em seguida a gente vai organizar essa equação. De que maneira? Passando tudo que é letra para o primeiro membro e tudo que é número para o segundo membro, tá bom? Aqui nesse caso, ó, x ao quadrado mais 4x ao quadrado me dá 5x ao quadrado, onde isso é igual a 320, tá? Então nós temos que resolver essa equação, que é o que a gente vai fazer agora. Vejamos. Só vou repeti-la aqui. 5x ao quadrado é igual a 320. Tranquilinho? Bem, por se tratar de equação, automaticamente o 5 que acompanha o número passará dividindo. E é nesse caso o que acontece? Olha aqui para a dica, hein? Atenção! Divisão por 5, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse numerador que é 320, você vai somar com ele mesmo, e nesse caso a gente vai ter um total de 640, e em seguida você vai esquecer a última casa à direita. Como ela termina em zero, esquece o zero, ou seja, automaticamente a gente tem aqui que x ao quadrado é igual a 64. Mas atenção, a gente quer achar o valor de x, não é x ao quadrado. Então, esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. E essa raiz vale 8, não é isso? Até porque 8 vezes 8 é 64. Vamos voltar para a questão. A questão quer saber, o menor desses catetos. Quanto é que vale o menor deles? Entre x e 2x, logicamente, o menor é o x. Como ele vale 8, nossa resposta aqui, ó, é a letra C,
Belezinha? Matamos aqui então a primeira questão. Vamos à próxima. Próxima questão, questão do SIS da primeira etapa de 2020. Os triângulos retângulos ABC e ADB têm o lado AB em comum, conforme mostra a figura. Ou seja, esse lado AB aqui, ele vale para os dois triângulos, tá bom? Bem, esse triângulo que eu vou determinar agora aqui, ó, em verde, tá certo? Esse triângulo retângulo, vou até reescrever aqui, olha só. Então, nós temos aqui a medida 5, a medida 3. A gente não sabe quanto é que vale essa outra medida. Mas atenção, existe um triângulo muito famoso que é o triângulo pitagórico. Ou seja, o triângulo conterno pitagórico. É quando esse triângulo tem as suas medidas iguais ou múltiplas de 3, 4 e 5, tá bom? Mas isso só vale quando 5 for a hipotenusa. É importante você saber disso, tá bom? Então, olha lá. Se aqui é 5, que é a hipotenusa, aqui é 3, automaticamente, então, aqui é 4. Já morreu a parada, tá? Então, a gente já sabe que o lado AB, ele vale 4. Tranquilo? A questão quer saber o quê? Ele quer saber a medida do lado BD, não é isso? Então, essa medida aqui. Além disso, olha lá, a questão está falando que os lados AD e BC são iguais. Como BC vale 3, automaticamente, aqui também vale 3. E aí a gente tem agora outro triângulo, que eu vou identificar aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, certo? O triângulo ADB. Esse triângulo tem a seguinte composição. Reparem, tá aqui a hipotenusa, né? Aqui é o valor que a gente quer achar. Essa altura vale 3 e essa hipotenusa, ela vale... Opa, só refazer aqui. Ela vale 4. E aí você pode pensar o seguinte aqui. Ah, professor, também é terno pitagórico, não é? Porque é 3, 4 e 5. 3, 4, aqui é 5, certo? É errado, pessoal. Por quê? Porque isso aqui só é verdade quando o 5 for a hipotenusa. Aqui nesse triângulo, a hipotenusa, ela vale 4, tá bom? Então, como é que a gente faz para determinar esse valor de x? Novamente, a gente vem para o nosso amigo Teorema de Pitágoras, onde ele me diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa vale 4, um dos catetos vale x e o outro cateto vale 3. Então, teremos que 4 ao quadrado é 16, x ao quadrado é ele mesmo e 3 ao quadrado é 9. Como eu quero achar o valor de x, pessoal, automaticamente esse 9 passará subtraindo aqui, ó. Então, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 7, tá certo? Vamos partir agora, vamos continuar, na verdade, dessa equaçãozinha aqui. Vejamos. A gente sabe que x ao quadrado é igual a 7, mas nós queremos achar o valor de x, não é x ao quadrado. Então, esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. Tranquilo? E aí, olha lá, vamos voltar para a questão. A questão diz que o lado BD, aliás, é o número entre, e aí nós temos aqui 5 opções de resposta. Ou seja, todas as respostas, elas possuem uma casa decimal. Então, a gente tem que ver qual chega mais perto de 7 sem ultrapassar esse número, tá bom? Então, vamos lá. Bem, 2,5 multiplicado por ele mesmo, a gente sabe que 25 vezes 25 é 625, então aqui é 6,25. Está um pouquinho longe, não é isso? Então vamos lá. 2,7. Vou multiplicar 2,7 por ele mesmo. Aqui nesse caso, pessoal, a gente realmente vai por tentativa e erro, tá bom? 7 vezes 7, 49 sobre 4. 2 vezes 7, 14, com mais 4 lá em cima é 18. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então vem 9. 8 e 4, 12, vai 1, 7. Olha lá, 2,7 é 7,29, que é um número que é maior do que 7. Então não vale para a gente. Então, a raiz aproximada de 7 com uma casa decimal, ela é
2,6, tá? Então, aproximadamente 2,6. Ela não pode ultrapassar 2,7. Então, a gente sabe que essa raiz, olha só, letra C aqui, ó, ela está entre 2,6 e 2,7. Por quê? Ela é maior que 2,6 e também menor que 2,7. Logicamente que, por se tratar de uma raiz que não é exata, esse resultado ele é uma dízima periódica, não periódica, aliás, infinita. A gente não consegue finalizar esse resultado, tá bom? Então, o que a gente encontra aqui são valores aproximados. Tranquilo, pessoal? Próxima questão. Questão do SIS da primeira etapa 2021. Considere os triângulos retângulos ABC e CBD que tem o lado BC em comum, esse ladozinho aqui. Conforme mostra a figura que também indica as medidas dos lados AC, BD e CD. Tá? Então a gente tem aqui essas medidas, 2 raiz de 13, 5 e 3. Beleza? Vamos começar com esse triângulo aqui, ó, BCD. A gente tem que aqui é 5, aqui embaixo é 3 e aqui só pode ser 4. Da questão anterior, a gente já viu que esse triângulo é um triângulo com terno pitagórico, ou seja, os seus valores são múltiplos ou iguais a 3, 4 e 5, quando o 5 for a hipotenusa, que é esse caso. Então já sei que bem aqui é 4, beleza? Vamos agora para esse próximo triângulo aqui, ó, veja. Aqui a gente tem 2 raiz de 13, deixa eu reescrever aqui. Aqui a gente vai ter 2 raiz de 13. Essa altura aqui é 4, eu quero achar o valor de x aqui. Só refazer rapidinho. Esse valor de x, tá bom? O que a gente vai fazer? Teorema de Pitágoras, olha lá. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tranquilo aí, pessoal? Então a gente vai ter aqui o seguinte, olha só. Eu tenho um número com um valor inteiro e uma raiz elevada ao quadrado. Nesse caso, você vai... Vou fazer aqui embaixo, tá bom? Você vai elevá-los separadamente, ó. Então, ó, 2 ao quadrado é 4 vezes a raiz corta com expoente, 4 vezes 13. Esse resultado equivale a 52. Então, a gente tem que 52 é igual a x ao quadrado mais 4 vezes 4, que é 16. Beleza. Organizando a equação, a gente tem que x ao quadrado é igual a 52 menos 16, onde essa subtração aqui equivale a 36. Opa! X ao quadrado é 36, mas eu quero achar o valor do x. Automaticamente, então, esse expoente passará em forma de raiz quadrada. E essa raiz quadrada, ela vale 6, tá bom? Então, vamos voltar. Bem aqui, ó, é 6. Mas a questão quer saber, deixa eu só refazer para não atrapalhar aqui a questão, ó. Ela quer saber o valor da tangente do ângulo alfa mais o seno do ângulo beta. O ângulo alfa está aqui no triângulo azul e o ângulo beta está aqui no triângulo vermelho. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, sempre em relação ao ângulo. Então vamos lá. Aqui nesse caso, vou colocar bem aqui a parte, tá? A tangente do ângulo alfa é igual a quem? Vamos voltar. Cateto oposto, que é 4, cateto adjacente, que é 6. Então eu vou ter 4 sobre 6, ou simplificando, 2 sobre 3. Belezinha? Próximo. Vamos agora ao cosseno, não é isso? Cosseno? Só voltar aqui. Ao seno, aliás, seno do ângulo beta. Só voltar. Tá. Deixa eu apagar aqui. Vamos ao seno do ângulo beta. Me confundi aqui. Não tem problema. Seno do ângulo beta. O que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ângulo beta, cateto oposto é o 4, hipotenusa aqui é o 5. Então a gente vai ter 4 sobre 5. Como não pode ser simplificado, deixa assim mesmo. Mas a questão quer saber o valor
da soma desses dois resultados. Então, vejamos. Aqui nesse caso, vou fazer o seguinte, ó. A gente tem que achar o resultado de 2 sobre 3 mais 4 sobre 5, certo? Uma dica bem legal é a seguinte. Você vai multiplicar esses valores em diagonal, onde 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 4 é 12, e aqui embaixo é a multiplicação dos denominadores, ou seja, 3 vezes 5 é 15. Em cima, 10 mais 12 é 22, ou seja, o nosso resultado final é 22 quinzeavos. Quer dizer, então, que a nossa resposta aqui também é a letra C. Beleza, pessoal? Questão bem interessante que ela envolve aqui conhecimento de teorema de Pitágoras, seno, cosseno e adição de fração, tá bom? Próxima questão, Questão número 4, CIS primeira etapa de 2021. Diz o seguinte: em um triângulo retângulo ABC, a altura relativa à hipotenusa mede 12 centímetros. Está aqui indicado na figura. E a divide nos segmentos HA e HC, que estão aqui embaixo, ó, tá? Sabendo que a medida do segmento HC é 9 vezes o segmento HA, então, por exemplo, se aqui é x, aqui vai ser 9x. Tranquilinho? Beleza. A medida da hipotenusa AC é, então a questão quer saber, pessoal, quanto que vale esta medida todinha. E a gente verifica que essa medida é a soma de x com 9x. Só que a gente não sabe quanto é que vale esse x. Então, é o que a gente vai descobrir agora. Tem uma relação métrica muito importante no triângulo retângulo que diz o seguinte, que a altura ao quadrado é igual ao produto das suas projeções. Ou seja, h ao quadrado é igual a m vezes n. Quem são as projeções? Justamente a h e hc, tá? Então a gente aqui vai ter o seguinte, que 12 ao quadrado é igual a x vezes 9x, onde 12 ao quadrado vale 144 e x com 9x é 9x ao quadrado. Beleza. Só organizando aqui a equação agora, a gente vai ter que 9x ao quadrado é igual a 144. Mas eu quero achar o valor do x. Automaticamente, então, pessoal, esse 9 que o acompanha passará dividindo, onde essa divisão é igual a 16. Então, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 16. Como eu quero achar o valor do x, automaticamente esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. E essa raiz de 16 vale 4. Então, a gente já sabe que o x é igual a 4. Vamos voltar para o desenho. Olha lá. Eu quero achar o valor da medida de AC. A medida de AC é igual a x mais 9x, onde x mais 9x automaticamente é igual a 10x. A gente achou que o valor de x é igual a 4, ou seja, a medida de AC é igual a 10 vezes 4, onde AC então vale 40, que é justamente a nossa resposta. Ou seja, gabarito aqui é a letra B. Beleza, pessoal? Questãozinha também bem interessante essa de triângulo retângulo, não é isso? Vamos à nossa quinta e última questão desta aula. Questão do CIS primeira etapa 2022. Diz o seguinte: um triângulo retângulo tem catetos de medidas 6 e 8 e sua hipotenusa é o lado de um triângulo em que os outros lados medem 3 e x, conforme mostra a figura. Então está aqui o triângulo retângulo e aqui o outro triângulo, certo? Que não é retângulo, hein? Sabendo que cosseno de 60 é 0,5, o valor de x é... vamos lá então. Gente, só redesenhar aqui, ó. Eu tenho aqui esse triângulo retângulo, onde? Está aqui a hipotenusa, né? Bem aqui mede 8, bem aqui mede 6. Eu quero achar o valor de x, esse aqui que é a hipotenusa, tá bom? Bem, eu lhes falei, na questão 2, eu acho, que um triângulo pitagórico, com terno pitagórico, aliás,
é dito assim quando os seus lados forem iguais ou múltiplos de 3, 4 e 5, sempre que o 5 for a hipotenusa. Repare que o 8 é a mesma coisa do que 2 vezes 4 e o 6 é a mesma coisa do que 2 vezes 3. 3, 4, olha lá, falta o 5. Então, a hipotenusa é a mesma coisa do que 2 vezes 5, que vale 10. Então, esse valor bem aqui, ó, é 10. E aí eu vou ter um triângulo com medidas 10, x e esse ângulo de 60 graus, tá? E aqui embaixo essa base que mede 3, tá bom? E aí, nesse caso, como é que a gente faz para achar o valor de x? Eu vou utilizar o teorema de Pitágoras? Não, porque esse triângulo aqui do lado, ele não é triângulo retângulo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? A gente vai trabalhar com a lei dos cossenos, tá certo? Aqui nesse caso, repare que a questão já deu aqui a deixa, né? Já deu a dica bem bacana. Porque se ela informa que o cosseno de 60 é 0,5, ela não deu esse valor aqui à toa pra gente, tá bom? Então vejamos. O que me diz a lei dos cossenos? Que toda vez que você quiser achar um valor qualquer de medida do triângulo, tá? De qualquer lado, é igual a quem? O lado do ângulo oposto ao quadrado é igual ao quadrado dos outros lados em soma, menos 2 vezes o produto desses lados vezes o cosseno do ângulo que você está trabalhando. Traduzindo, então, temos o seguinte, olha só. Eu tenho um ângulo aqui de 60, oposto a ele é x. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a quem? Os outros lados, ó, 10 e 3. Então, eu vou ter 10 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes o produto desses dois lados vezes o cosseno do ângulo, que vale 0,5 de acordo com a questão, tá bom? Gente, você multiplicar qualquer número por 0,5, na verdade, é a mesma coisa do que encontrar a sua metade. Então, vejamos. 10 vezes 0,5 é 5, tá? Deixa quieto aqui. 10 ao quadrado é 100, mais 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 3 é 30. Então, a gente tem o seguinte, que x ao quadrado é igual a quem? 100 mais 9, que é 109, 109 menos 30, que é 79. Mas a questão quer saber o valor do x. Automaticamente, então, esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. Ou seja, o x é igual a raiz quadrada de 79, onde nós temos aqui o gabarito, que é a letra B. Beleza, pessoal? E com essa questão número 5, a gente vai finalizando aqui a nossa aula sobre resolução de questões do SIS da primeira etapa da UEA, tá certo? Questões essas que envolvem conhecimentos sobre triângulos, retângulos e também outros elementos pertencentes a ele. Se você gostou aqui da aula, dê aquele curtir, senta o dedo no like, tá bom? Compartilhe o link dessa aula com seus amigos, seus colegas de escola, cursinho, familiares também, por que não? E o mais importante, que é se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda, pois isso vai me ajudar bastante a produzir cada vez mais aulas como essa aqui para você. Beleza, pessoal? No mais é isso. Te convido também a conhecer meu Instagram, prof.mariandré, tá bom? Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra numa outra oportunidade. Valeu, pessoal!